Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a um vídeo, então, a nossa videoaula aqui direto. Vou te apresentar rapidinho sobre quem sou eu. Você já deve saber, né? Se você está me acompanhando, eu sou, no caso, Daniel Cardon. Há 15 anos eu trabalho nesse mercado de produtos de higiene e limpeza. Venho de uma formação na administração de empresas, porém, eu trabalhei um tempo no mercado de beleza. E por que eu fiz isso? Muita gente me pergunta. Quando eu trabalhei, a minha mente sempre já vinha de bancos, já tinha trabalhado em instituição financeira, quando eu comecei a aprender a ver detalhes do que o mercado realmente funcionava. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que às vezes acabam indo para o modismo. E eu sempre pensei em o inverso. Se você pensar dessa forma, é como você vai ganhar dinheiro. Não adianta você pensar, eu quero vender o que as pessoas estão fazendo hoje que está dando certo. Não vai funcionar. Se você ir atrás delas, talvez você se frustre. E por que daí eu comecei a ir primeiramente, fui para o mercado de produtos relacionados à beleza. O mercado de beleza eu era cabeleireiro, tá? Por incrível que pareça, muita gente pergunta, eu era um bom cabeleireiro, muito bom, ganhei muito dinheiro, porém não era o que eu queria. Depois que eu consegui provar que o meu método funcionava, que era focando em mercados de necessidade, eu percebi que eu poderia migrar para um mercado onde eu tivesse mais controle e que eu não precisasse estar 100% lá trabalhando em cima de um cabelo de uma pessoa. Foi quando eu parti para produtos de limpeza. Então, rapidamente, para você entender, foi assim a minha história e há 15 anos eu trabalho exatamente vendendo produtos de higiene e limpeza dentro de uma distribuidora. E foi aí que eu comecei a perceber que muita gente me procurava e eu comecei a perguntar, afinal, você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro de uma forma contínua, que não vire um modismo, que você tenha condições de se manter e ter sempre um crescimento contínuo, sem a necessidade de ter um capital muito grande para investir? Então, assista essa aula que você vai entender como é a forma que eu penso e como pode melhorar para você a sua vida e a sua situação. Então, de certa forma, aqui eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse de coração. Você gostaria de ter um banco, mas não um banco de sentar, um banco, uma instituição financeira sua? Você gostaria de ter? 99% das pessoas me respondem que sim. E aí eu faço uma pergunta depois que eu digo, e por que você não tem um banco? Aí as pessoas dizem, não, porque tem que ter muito capital, tem que ter conhecimento de mercado, tem que ter inúmeros outros fatores que englobam para conseguir abrir uma instituição financeira. E aí eu te digo aqui, então por que você não começa a pensar num segmento que você pode ter como se fosse um banco seu, porém, ao invés de vender dinheiro, você vai vender outro tipo de produto. Que banco nada mais é, ele te dá um dinheiro, ele vive disso. Ele dá o dinheiro para um cliente e ele recebe em troca uns juros, que a gente chama de juros, que seria a margem de lucro dele ali. E é isso que você tem que entender, que se a gente tem um produto, por exemplo, de limpeza e a gente oferece para um cliente, nada mais é do que uma troca como se fosse uma instituição financeira. Simples. E aqui nós temos também o principal, que é produto de necessidade. Assim como um banco que vende dinheiro, eu vendo produtos de limpeza, produtos de necessidade. Quais são os produtos principais de necessidade? Dinheiro, comida, água e produtos de limpeza. Simples. Aí você pode pensar, bom, então eu vou trabalhar com comida. Ok, você pode trabalhar com comida. Porém, onde tem comida, tem produto de limpeza. Isso é fato. Por exemplo, você vai num restaurante, você vai num frigorífico, qualquer lugar que você for, vai ter as duas coisas. Aí você pode pensar, eu prefiro vender um produto perecível, alto capital que você vai ter que investir em relação à armazenagem, ou então produtos de limpeza que não é essa necessidade tão grande, em função de que produtos, a validade geralmente gira em torno de 24 meses para vencer. Então comece a estruturar o teu negócio tendo isso em mente, que você vai ter uma instituição financeira, porém, ao invés de vender dinheiro, você vai vender produtos de higiene e limpeza. E aqui, então, vamos para a segunda parte, que seria falar sobre o atendimento. Como é que você pode fazer? Quais são as formas de atendimento básicas? Existem, no caso, a porta em porta, existe loja física, telefone ou e-commerce. Qualquer tipo desses aqui, o e-commerce, na verdade, engloba vender pela internet, né? Um meio online. Então, pode ser também por e-mail. Mas dessas 4 formas aqui é que você tem que estruturar como é que você vai querer. Afinal, muita gente me pergunta, vai direto para loja física. É a pior opção que você vai fazer da sua vida, é focar em loja física, mercadinho. Porque o mercadinho, você tem que imaginar que você vai atender um bairro. Simples. Você não tem uma abrangência tão grande, diferente dos outros tipos de abordagem. Então, por que eu te falo isso? Dessas 4, você tem que, de preferência, se você tiver as 3, você vai ter dinheiro com certeza no teu bolso. Aqui você pode pensar, não, mas eu não tenho condições ainda, Daniel, de montar. Ok, você não vai começar sendo uma mega empresa. Mas aqui vem um conceito de distribuidora, que eu falo muito e é o que eu tenho hoje. Você tem que focar em distribuidora, que você vai montar todas essas formas de atendimento. A telefone, e-commerce e de porta em porta, que seria o vendedor externo. Ponto.
Loja física ficaria com um projeto muito lá na frente, se é que você vai querer realmente depois partir para esse lado. Mas foque nesses 3 e você monte a tua distribuidora, uma mini distribuidora para começar. E como é que você vai fazer isso? Simples também. Basta estruturar os próximos passos que você vai conseguir. Estruturando uma distribuidora, você vai ter venda recorrente, venda frequente, diferente de uma loja física, que você vai ficar esperando um cliente chegar até teu estabelecimento, coisa que hoje em dia, cada vez mais vem se diminuindo, desde capitais até interior do nosso país. Aí então, estruture dessa forma que você vai ganhar dinheiro com certeza, eu te garanto, desde que você faça o que tem que ser feito. E aí você pode estar perguntando, pô, mas e quem serão meus clientes então, Daniel? Simples, você esquece, nesse primeiro momento, pessoa física. Muita gente vem me perguntando, Daniel, eu quero abrir minha empresa porque eu tenho, por exemplo, eu estou fabricando o produto e a minha vizinhança gosta muito, meu amigo gosta, meu pai, minha mãe, não interessa, esquece isso. Por favor, eu estou te dizendo, você não vai ganhar dinheiro assim. Desculpa, se você não gostou, é isso que eu penso e eu ganho dinheiro. Se você quer realmente aprender, eu te convido a pelo menos abrir sua mente. Eu não quero dizer que você tenha que desistir desse teu projeto como loja física ou que você faça vendas menores dentro do teu bairro. Só que desse jeito, você está correndo um risco muito grande de amanhã ou depois aparecer uma outra empresa que vai atender esses teus mesmos clientes de uma forma diferente e você, acabou a tua vida, acabou principalmente o teu negócio, e aí você vai estar em maus lençóis. Então, se você quer realmente aprender, pelo menos coloque isso na sua cabeça e comece a... Você não precisa desistir do teu projeto, que você tem hoje, como sendo uma coisa menor, mas começa a abrir tua mente para fazer com que teu atendimento seja mais abrangente, e aí sim você vai ganhar dinheiro. Então, por que isso? Se você tirar o foco de pessoa física, você vai pensar, você vai ter condomínios, você vai ter escolas, restaurantes, hotéis, padarias, e por aí vai para atender. E esses sim são públicos que vão fazer que você consiga crescer, você consiga ter uma outra visão de mundo do que você ficar esperando todos os dias um cliente que não combinou contigo de aparecer na sua loja. Então, você está correndo, volto a dizer, mais esse risco, enquanto que do outro formato você não tem. Então, quais são os primeiros passos para conseguir isso? É simples. Primeira coisa que você tem que fazer, se você ainda não fez, é pesquisar o mercado da sua região. Mas aí também aqui vale lembrar que você não tem que ficar olhando para os mercadinhos de esquina ou dos supermercados. Você tem que pensar, como eu falei, num mercado institucional, empresas. Quais são as empresas, da onde que essas empresas compram, ou de condomínios, ou igrejas, que seja, da onde que elas compram esses produtos. Elas não vão no supermercado, bem provável que elas compram de um outro atacadista ou de um distribuidor menor, e é aí que você vai entrar. É nesse meio, nesse mercado que você tem que estar. Então você sabendo quem são, você vai então saber quem são os seus concorrentes, quais são os seus preços, quais são as condições comerciais que eles propõem para os clientes, frete mínimo, pedido mínimo, formas de pagamento e por aí vai. Sabendo então disso, desse primeiro passo, você tem que saber daí, você vai a campo, você vai fazer pesquisas de mercado para saber quem são esses clientes e vai conversar com esses clientes. Nem que sejam 3 clientes que você pegue e converse. Afinal, vocês compram da onde? Quanto que vocês pagam? Posso dar uma olhada numa nota fiscal? Posso ver os produtos? Posso ver teus preços? Tudo isso você precisa saber do teu cliente. Pelo menos de 3, para ter uma ideia. E que de preferência não sejam parentes, né? Não sejam conhecidos tão próximos. E sabendo daí disso, você consegue também perguntar quais são os problemas que esse pessoal está tendo. Por exemplo, muito acontece de você ir num cliente e ele te dizer: eu não gosto do atendimento da minha empresa atual, eu não gosto do preço, eu não gosto do produto, eu não gosto do tempo que eles levam para me entregar. E aí tem inúmeros problemas, dores, né, que nós chamamos, que você consegue, pelo menos anotando, você vai saber, bom, então se eu atacar essa dor aqui, eu vou resolver o problema desse cliente. E por aí vai, e aí você vai conseguir ter o teu negócio. Por fim, você consegue daí estruturar quem serão teus fornecedores. Essa é a última parte que você precisa se preocupar. Tem muita gente também que tenta ir, eu vou procurar fornecedor. Não, você primeiro tem que saber quais são as pessoas que você vai poder atender, quais são os problemas que elas estão tendo. Tem muita gente também, tem aluno principalmente, tem pessoas que me contratam para consultoria que chegam e dizem assim: Daniel, eu consegui essa empresa aqui para vender tal produto. E eu digo: sim, mas vai vender para quem? Você não tem esse mercado na tua região. Esse tipo de mercado é para uma região, por exemplo, às vezes no norte, não é o mesmo pessoal que compra no sul. Então, tente ver o que as pessoas estão querendo na sua região. E o mais interessante desse mercado é que isso é um mercado muito regional. Então,
O que isso também significa? Significa que dificilmente um grande vai conseguir atacar a tua região, porque não interessa para ele. Segundo, é difícil a logística para ele conseguir fazer isso. É a grande vantagem do mercado de produtos de limpeza, é exatamente isso eu falo bastante, que é você conseguir montar, cercar teus clientes de uma forma que os grandes e os médios até geralmente não conseguem atacar. Então a partir daqui você já consegue ter um mapa do teu negócio, um mapa de como, para onde você vai seguir para conseguir atingir o teu objetivo, que é no final ganhar dinheiro. Então pense que você tem 3 passos a seguir, que seriam pensar como sendo uma instituição financeira, segundo, pensar em abrir uma distribuidora e, por final, seguir esses passos que eu falei, pesquisando e entendendo o teu mercado. Pensando assim, você tem toda a chance do mundo de conseguir mudar o jogo e começar realmente a ganhar dinheiro e ter um negócio que daqui a muitos anos você ainda vai continuar tendo, diferente do modismo que acabam no meio do caminho deixando de existir. E foi exatamente por causa disso que eu criei o curso, depois de muita gente me pedindo, que é o curso de como abrir uma distribuidora de produtos de limpeza. Esse curso ele é totalmente online e nele eu explico então os caminhos que me levaram ao sucesso, como você pode estruturar a tua empresa, tanto como precificação, fornecedores e a busca de clientes. Além disso, tem a parte de marketing, como você vai interagir com o teu cliente. E por final, caso você saiba ou não, eu sou responsável pela criação da primeira loja virtual do Brasil, especializada em venda de produtos de higiene e limpeza. E eu também liberei, então, um bônus de como você vai vender produtos de limpeza pela internet. Então, com isso tudo, você já vai ter como abrir a tua empresa e depois como vender já de uma forma mais moderna, que daqui para frente a internet está aí e você sabe que você também tem que estar. Não adianta só estar no mundo offline, você tem que estar no online. Então, se você tiver interesse, como eu falei, tem aqui em algum lugar da tela um link, você vai ali para a página do curso. Se você tiver interesse, senão a gente continua aqui sem problema nenhum, tá certo? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, então, mais uma vez ao mundo dos negócios e nos vemos até mais. Um forte abraço.